Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A região do Cerrado Mineiro, pioneira na denominação de origem para o café no Brasil, enfrenta um problema comum entre as regiões que atingem notoriedade e fama: o uso indevido da denominação Cerrado Mineiro, o que pode comprometer a reputação da região, prejudicando consumidores e produtores. Para combater essa prática, a região do Cerrado Mineiro lançou uma campanha inovadora: A Verdade é Rastreável, promovendo o autêntico Cerrado Mineiro. E para falar dessa iniciativa, Band Entrevista de hoje recebe o superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Juliano Tarabal. Juliano, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Band Entrevista. Cara, o prazer é nosso, né? Tá mais uma vez com você aqui para bater esse papo e falar do café da região do Cerrado Mineiro. Juliano, quando a gente fala do uso indevido da denominação Cerrado Mineiro para o café, a gente está falando de pirataria? A gente está falando de falsificação do café? Sem dúvida, Ricardo. Nós estamos falando de uma infração, né? Porque a denominação de origem é um registro, né? Que é feito pelo INPI, né? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Isso começou no Brasil em 1996, né? O Cerrado Mineiro foi a primeira região para café no Brasil a ter a denominação de origem. A primeira entre todas foi o Vale dos Vinhedos, né? Para vinho. E a nossa região para café ela foi a primeira. E desde então, né? Na verdade, em 2005 teve a indicação de procedência e em 2013 a denominação de origem. Tendo esse registro, né? Que é uma outorga, né? Que é fornecida pelo INPI, portanto é uma lei que protege a nossa região, né? Portanto essa denominação ela pertence à Federação dos Cafeicultores do Cerrado e naturalmente pertence aos seus cafeicultores, né? Pertence aos cafeicultores que produzem café dentro dessa região. Então o nome Cerrado Mineiro, Ricardo, ele para ser utilizado para café, ele deve necessariamente passar pelo procedimento oficial de produção, o processo oficial de produção que determina a norma da federação. Então, seja para o café verde, né, que o produtor produz ali e vende em saca ou mesmo a granel, seja para o café industrializado, deve estar atrelado às normas que a federação determina. Mais adiante na nossa conversa, eu vou pedir para você esmiuçar, né, falar dessas características do café do Cerrado Mineiro. Mas antes disso, eu quero saber como é que vocês detectaram que a marca estava sendo usada indevidamente, né? Como que isso proliferou, porque pelo que a gente está falando aqui, a gente está falando de um crime. De certa forma, é uma infração à lei. Então, o que acontece, Ricardo? Como você muito bem colocou na sua apresentação, na abertura do programa, todos os territórios, né, que atingem uma notoriedade, uma fama, pelo conhecimento, pelo know-how na produção de determinado produto, eles acabam passando por essa utilização indevida, por essa infração, porque tem os usurpadores, né, que vão buscar ali aproveitar da fama desse território. Isso é muito comum na Europa, né? Vamos trazer aqui um pouquinho esse conhecimento para o consumidor poder entender. O vinho do Porto, né? Todo mundo conhece aí, já tomou, ouviu falar do vinho do Porto. Exatamente. O vinho do Porto ele é de Portugal e lá em 1756 nasceu a denominação de origem porque os ingleses, sabendo da fama daquele vinho que começava a proliferar ali na Europa, eles começaram a pegar um vinho, engarrafar, colocar o nome Porto e, portanto, usar indevidamente a denominação Porto, porque aquele vinho que os ingleses estavam comercializando como Porto não era produzido no Porto. E aí Marquês de Pombal, que era um governante em Portugal naquela época, falou: vamos fazer então uma lei para demarcar a região do vinho do Porto, estabelecer uma norma, um processo oficial, e somente os vinhos produzidos nessa área aqui vão poder ser chamados de Porto. Um outro exemplo, talvez, para a gente ilustrar para o telespectador, é o caso de Champagne, na França, né? Exatamente. Que tem a denominação, são os espumantes produzidos na região de Champagne, na França, mas aí todo mundo que produzia espumante colocava o nome de Champagne. Tem essa relação com o que está acontecendo com o café do Cerrado Mineiro? Totalmente. Esse exemplo é ótimo porque a Champagne aqui no Brasil,
por muito tempo, né, os vinhos produzidos aí no Rio Grande do Sul, principalmente, Sim. os espumantes, as vinícolas colocavam ali champanhe, né? No entanto, champanhe não é um espumante, ele é uma região que produz espumante, que ganhou fama, né? Porque é um espumante fantástico, né, Ricardo? Sim. O champanhe, ele se tornou um produto de luxo, um produto desejado. Então, essas vinícolas aqui tentaram usurpar e utilizar dessa fama da região de champanhe para vender mais, né? E no final do dia, quem utiliza essa origem, né, para poder promover o seu produto, ele quer vender mais. Sim. Certo? Então, mas aí a champanhe conseguiu aqui no Brasil a proteção do nome champanhe e hoje nenhuma vinícola mais, salvo uma lá que por algum motivo conseguiu. Mas hoje, se você colocar aqui o nome champanhe no espumante que você produzir, você está cometendo um crime, uma infração às normas da região de Champanhe. E é isso que está acontecendo com o café produzido na região do Cerrado Mineiro. Né? Então, é muito bom a gente explicar e deixar claro, sabe, Ricardo, que no Brasil é um processo novo, a gente está num processo de educação do mercado, né, para que ele entenda a importância da denominação de origem. Então, a gente fez um mapeamento global, né, então existem aí mais de 700 marcas no mundo comunicando Cerrado, o que comprova a notoriedade dessa região, a fama dessa região, né? O maior mercado é o mercado dos Estados Unidos, depois o continente europeu, é onde mais se comunica, onde mais se utiliza o café. Então, o Cerrado ele virou no mundo uma referência de qualidade, uma referência de sustentabilidade, né? Uma referência de consistência no fornecimento, de tecnologia, de uma região extremamente organizada, né? Que consegue entregar aquilo que ela comercializa e, obviamente, vem a fama, né, Ricardo? Então, todas as marcas que atingem a fama, a notoriedade, elas passam por esse processo de ter que organizar a sua comunicação e a sua utilização. Então, como é muito novo no Brasil, para café, a gente entende que a gente está no processo agora de essa campanha, né? A verdade é rastreável, o autêntico Cerrado Mineiro, ela vem exatamente para poder educar, né, todos os elos da cadeia e conscientizar os elos da cadeia que não existe o café do Cerrado Mineiro sem o selo, né? Não tem o café do Cerrado com selo e sem selo, não. O café do Cerrado Mineiro é aquele que recebeu o selo, que é proveniente da certificação que a federação confere para dar garantia para o consumidor e resguardar a reputação dos produtores e da região. Ô, Juliano, agora o pessoal de casa pode estar nos perguntando, então o que difere o café do Cerrado Mineiro mais do que a origem, né, a localização onde ele é produzido e o produto final? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa cadeia de produção desse café, que é um café diferenciado. Então, lá na lavoura, né, o porquê dessa denominação de origem, os processos, né, os testes para ele chegar a esse padrão de qualidade que lhe confere o selo e que não pode remeter aos outros cafés que são produzidos de maneira diferente do café Cerrado do Mineiro. Perfeito. Resumidamente, Ricardo, o café tem que ser produzido nos 55 municípios que abrange a demarcação Cerrado Mineiro, altitude mínima de 800 até 1.300 metros, somente cafés da espécie arábica. As propriedades, elas têm que estar credenciadas à Federação dos Cafeicultores do Cerrado e assinar um termo que ela respeita a legislação brasileira trabalhista, ambiental e social. A bebida do café tem que pontuar no mínimo 80 pontos. Existe uma escala que vai de 0 a 100 pontos para classificar a qualidade do café. É uma escala mundial. 80 pontos é o corte mínimo para um café ser reconhecido como especial e esse é o corte mínimo para o café receber o selo de origem da região. Que esse café com 80 pontos, Ricardo, ele é livre de defeitos. Então você não tem a astringência, você não tem amargor indesejável, não tem café verde, café ardido, é um café especial. E os cafés têm que estar armazenados em armazéns ou cooperativas credenciadas à federação. Hoje nós temos 6 cooperativas que são credenciadas à federação, mais 6 armazéns, 5 exportadores que são credenciados nessa cadeia, 1.100 produtores credenciados também para essa utilização e finalmente ele tem que estar, no caso do café verde que a gente exporta, né, o café in natura, envasado numa sacaria oficial que recebe o selo de origem da região. Esse é o que a gente chama de processo oficial de produção
para que ele receba, então, o selo de origem. Só para a gente situar, então, a gente fala 55 municípios da região. Cite alguns municípios aqui que produzem esse café. Ricardo, todo o Alto Paranaíba, então você tem Alto Paranaíba, Patrocínio. Araxá, São Gotardo, Carmo Paranaíba, né? Todo o Alto Paranaíba, parte do Triângulo Mineiro, né? Monte Carmelo, Araguari, que é um município super famoso também, Indianópolis. Então pega esse recorte de uma parte do Triângulo e uma parte do Noroeste. Então todo o Alto Paranaíba, parte do Triângulo e parte do Noroeste, essa é a área demarcada do Cerrado Mineiro, que abrange 55 municípios, cerca de 250 mil hectares de produção, mais ou menos 4.500 produtores, uma produção média de 6 milhões de sacas, que representa 14% do Brasil e 24% de Minas Gerais. Aí, então, dentro de todo esse protocolo, né, da origem até os processos e chegar no consumidor final, seja um mercado externo ou interno, esse produto ele é rastreável. Então, se eu quiser fazer o caminho inverso, eu sei a origem do café que eu estou tomando, lá da fazenda que ele veio, o produtor, a região, é possível isso, essa rastreabilidade? Exatamente. A federação, aí que entra o papel da nossa entidade, a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, que é representar, controlar e promover a origem. Nós temos um sistema de rastreabilidade, onde todo café que recebe o selo de origem, a gente faz essa certificação, né, que tem através de um QR Code, né, que a gente coloca no selo, na leitura desse QR Code gera uma rastreabilidade, num certificado também vai para o comprador, onde ele tem ali a geolocalização da propriedade, a história do produtor, as características da qualidade, as principais informações da fazenda, né, qual que é aquela variedade, o tipo de solo, a altitude. Então, é uma tecnologia própria, né, que a gente tem, desenvolvemos em 2013, né, o início da ferramenta, né, e hoje a gente comercializa, Ricardo, nós estamos partindo, inclusive, essa campanha vai trazer um crescimento nesse volume, vamos saltar de 130 mil sacas por ano em média para 600 mil sacas nessa safra agora. Isso em virtude de políticas, de novos processos que nós estamos desenvolvendo, novas tecnologias, para colocar no mercado nessa safra 24 e 25, em torno de 600 a 700 mil sacas com o selo para abastecer esse mercado com origem controlada. Juliano, no próximo bloco a gente vai dar mais ênfase na campanha, como é que ela vai acontecer, quem vai estar envolvido nessa campanha, mas antes da gente ir para o nosso intervalo, eu queria saber de você, assim, qual a maior discrepância que vocês já encontraram aí, então, de café que não é certificado, que não tem essa origem, mas usando a marca. Você tem um caso para citar para ele? Não, isso aqui é discrepante demais. Olha, uma vez eu estava na Alemanha, em Berlim, entrei numa cafeteria e estava lá um café comunicando Cerrado Mineiro. Aí eu peguei e fui ler na embalagem, tá lá, solo vulcânico, imagens de montanhas, a gente não tem montanha aqui, e para minha surpresa o café era Francisco Sérgio de Assis, que era presidente da federação naquele momento, né? Eu peguei, bom, essas informações totalmente desencontradas, né? Fui conversar com o torrador ali o dono da cafeteria, um gerente da cafeteria lá em Berlim, uma cafeteria famosa. Amigo, de quem você comprou esse café? Ah, de um importador X. E eu perguntei para ele, você tem a garantia dessa origem? Não, quem me falou a garantia da origem é um importador. A garantia era ele. Eu perguntei, então você não tem um selo de origem? Não, a garantia, aquela coisa, garantia sou eu. Sou eu. Então, Ricardo, esse caso para mim foi emblemático. Tá? Emblemático porque lá em Berlim, né, um grande centro consumidor, uma cafeteria referência, eu encontro o café do meu presidente na época, com as informações totalmente desencontradas. A gente não tem solo vulcânico, né? Quer dizer, pelo menos as fazendas dele não estão em solo vulcânico, com foto de montanha, né? No Cerrado nós não temos essas montanhas. Aqui a nossa produção é em relevo plano levemente ondulado. Esse caso foi super emblemático e demonstra a importância do quê? Da origem controlada, né? Do selo. Se ele tivesse comprado café com selo de origem, ele não teria tido esse problema. Para você ver, a gente está dando um exemplo lá na Europa. Juliano, vou dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Boa entrevista de hoje, recebendo o Juliano Tarabal, que é o superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, para a gente falar dessa campanha de proteger a origem do café, a origem autêntica do café mineiro. Não saia daí, Band Entrevista, volta já.
Band Entrevista de volta hoje, recebendo o Juliano Tarabal, superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, para a gente falar dessa campanha inédita para proteger a origem autêntica do café do Cerrado Mineiro. Juliano, mais uma vez obrigado pela sua presença. Como vai se dar essa campanha? Como a gente vai conseguir reverter essa situação que atravessa as fronteiras brasileiras? Ricardo, a gente tem uma série de ações previstas para trabalhar com vários elos da cadeia, né? Então a gente teve uma convenção agora da região do Cerrado Mineiro, no último dia 6 de julho, que aconteceu lá em Patrocínio, né, para cafeicultores, dirigentes de cooperativas, né, toda a liderança da região onde nós demos o pontapé inicial então, na campanha, comunicando ali os principais motes, né, da campanha. E agora um trabalho forte em redes sociais, com vídeos. A região tem embaixadores, né, a gente tem cafeicultores que assumem o papel de embaixadores e estão levando essa mensagem também nas redes sociais, em eventos, com a imprensa, né? Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, né, de levar essa informação para uma massa crítica maior. Vamos também trabalhar esse relacionamento com os principais elos da cadeia, os principais parceiros, né, que nós temos, né, ali, as cooperativas, né, aumentando o volume significativamente de cafés com origem controlada, os exportadores que são credenciados da federação. O nosso mercado, né, Ricardo, 70% é exportado, né? Nossa produção, 70% é exportada. Então, esse elo exportador é fundamental para levar essa mensagem até na ponta final. E os torrefadores, né, também a gente tem torrefadores que são parceiros que vão levar essa mensagem à frente e, finalmente, o consumidor, né? A campanha vai se estender até o consumidor, onde nós também teremos ações em que os consumidores estarão comunicando e fomentando essa proposta de que a verdade é rastreável e consumir um autêntico Cerrado Mineiro. Então, ela vai envolver todos os elos da cadeia, né, vai até o final do ano. A gente tem o Prêmio Cerrado Mineiro agora, né, que é a 12ª edição do Prêmio Cerrado Mineiro, que elege os melhores cafés dessa área demarcada de 55 municípios. O ano passado, né, para você ter ideia, aqui em Uberlândia, né, esse evento é realizado aqui, a gente comercializou uma saca por R$68 mil. Me recordo, acompanhamos. Um dos cafés mais valorizados na história do nosso país. Então, a verdade é rastreável, é uma campanha que vai se estender ao longo de pelo menos os últimos meses do ano, até o final do ano, e trabalhando esse conceito, né, de ponta a ponta na cadeia. A informação, talvez, então, seja a principal arma justamente para fazer esse alerta, para conscientizar quem faz parte da cadeia, o consumidor final, sempre, né, do jeitinho mineiro, desconfiando, né? Sempre você tem que desconfiar, porque quando a gente fala do café do Cerrado Mineiro, é um produto diferenciado, você acabou de citar, 70% de tudo que é produzido é exportado, mas o que é consumido pelo mercado interno, ele é um produto diferenciado, né? Então, por exemplo, então vamos pensar lá na ponta da cadeia, o consumidor final, muita gente que nos acompanha, apreciador de um bom café, como é que ele tem que se informar, como é que ele tem que estar atento e se porventura ele desconfiar, fala, olha, está sendo usado indevido. Como proceder? Porque todo mundo tem que fazer parte dessa campanha. Todo mundo, Ricardo, é ponta a ponta e é um processo de educação, né, do consumidor, da cadeia também, e de informação, porque a denominação de origem é uma cultura que você vai formando na região e vai reverberando isso para todo o mercado. O consumidor, Ricardo, basicamente ele tem que buscar o selo de origem, né? Então, estou na gôndola comprando um café e está escrito lá Cerrado Mineiro. Procure o selo de origem que leva a nossa marca, para que você tenha essa garantia de que ele de fato é um café produzido no Cerrado Mineiro. Se você encontra na gôndola um café comunicando Cerrado Mineiro e esse café não tem o selo, ele está cometendo uma infração. Você não tem a garantia de que esse café de fato foi produzido no Cerrado Mineiro. Porque a detentora dessa origem é a federação, que é dos produtores, né? Então, se você encontra o café comunicando Cerrado Mineiro e ele vem acompanhado desse selo, você tem a garantia da autenticidade. Então, basicamente é isso, Ricardo. A garantia da origem está
no selo de procedência. Né? E a gente, mais do que essa comunicação, essa certificação, a gente pode desconfiar talvez do preço, porque é um produto que tem um valor agregado diferenciado. A gente pode desconfiar no momento que você for preparar o café e perceber que ele tem algum defeito. Então, na prática, isso, né? Porque a gente está falando, tem o cafezinho do dia a dia ali, que você toma no trabalho, né? Queima o dedo no copinho de plástico, mas a gente está falando daquele momento de apreciar um bom café e tudo. Isso também são indícios para o consumidor que está atento, desconfiar o preço, a qualidade, defeitos na hora de você saborear o café? Ótima colocação. O preço ele vai ter uma variedade bem grande, porque ele começa com 80 pontos, mas esse café pode atingir 90 pontos ou mais. Né? Então, um café de 80 pontos é um café especial, que tem em cima uma agregação de valor em relação aos cafés tradicionais, né, de menor qualidade. Mas, como eu falei, esse café pode chegar a custar, né, cafés de premiação, um valor ainda mais elevado. Então, a faixa de precificação para os cafés Cerrado Mineiro DO, eles vão variar muito de acordo com a qualidade, que tem a qualidade mínima. Essa qualidade mínima nossa já é bem superior à qualidade tradicional. Então, sim, o preço é uma referência de qualidade. E no aspecto da bebida, Ricardo, o café do Cerrado Mineiro ele é um café livre de defeito, é um café doce, com gosto de caramelo, um achocolatado, uma acidez cítrica, ou seja, não é uma acidez agressiva, uma acidez gostosa, de laranja, e tem um final, que a gente chama de retrogosto, né, um aftertaste longo. Você toma ele, né? Eu tomo esse café, eu fico com gosto ali na boca por um bom tempo, um gosto de quero mais, um gosto saboroso, um gosto agradável. E o pessoal em casa tá com água na boca, só de você ouvir você falar. Não é aquele gosto que você acabou de tomar um café, você tem que chupar uma bala, né? Não. Você fica com gosto de ser uma sensação de querer mais. Então dá para também ele constatar isso na bebida. À medida que ele vai aprofundando, se tornando, né, mais conhecedor da bebida, ele consegue também detectar que esse café, por essas características que eu falei, ele é um café do Cerrado Mineiro. Agora, Juliana, a gente está falando isso do mercado interno, né? O nosso público que está nos assistindo. Agora, esse trabalho também vai ser muito intenso no mercado externo, nos outros países. Você citou o caso lá da Alemanha, onde você estava. Como é que vai ser essa comunicação também, além das fronteiras? Sim, a gente tem uma parceria, né, com a BSA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. A gente acabou de voltar de uma feira em Copenhague, que foi a maior feira da Europa, né? Então a gente comunicou as origens também. Esse conceito de denominação de origem, hoje o Brasil tem um projeto para comunicar todas as regiões que têm indicação geográfica, que são 14, e também utilizando de veículos de imprensa, e a gente tem algumas ações também de promoção para mercado internacional, né, de modo a posicionar, né, essa origem, utilizando ali os parceiros, exportadores, torradores, até chegar no consumidor. É um processo gradativo, Ricardo, que tem que necessariamente passar por esses elos para que todos eles estejam envolvidos e engajados na causa, porque é uma cadeia longa. Sim. Então, toda essa cadeia tem que estar muito conscientizada para que o consumidor e o produtor consigam se conectar. É um trabalho que ele vai ser contínuo, né? Ele você não vai ter feito do dia para a noite, mas voltando no exemplo de champanhe, justamente o resultado que se espera, né? Sem dúvida. Agora, toda essa história, né, toda essa fábula do café do Cerrado Mineiro está contada aí num livro inédito. Estou sabendo aí desse lançamento, que é um sucesso, muita gente nos perguntando. Queria que você falasse um pouquinho aí, então, dessa história, dessa coletânea dessa história. A gente acabou de lançar, Ricardo, trouxe para você que está fresquinho, tem 2 semanas que nós lançamos. É um livro que conta a história, né, dos 50 anos da cafeicultura do Cerrado Mineiro. Foi um desafio muito grande, porque são muitas pessoas envolvidas, né? A nossa cafeicultura começou em 1972, e a gente conta desde lá dos pioneiros que vieram do Paraná, a construção das associações, das cooperativas, da federação, da marca, da denominação de origem, a internacionalização, a sustentabilidade, como é que esse café é produzido, tudo isso
colocado nesse livro inédito, né, exclusivo, que quem tiver interesse pode procurar a federação para poder adquirir. O nosso Instagram, né, o @Cerrado Mineiro Oficial, pode adicionar lá e mandar um direct para a gente para poder falar, ou no telefone, né, se eu puder falar o telefone aqui. Por favor. 34-3831-2096 é o telefone da federação. Então, pelo Instagram ou pelo telefone, consegue falar com a gente e adquirir essa obra inédita e conhecer mais dessa história sensacional dessa região que é conhecida aí como o One Stop Shop, né? A primeira parada de compra para café no Brasil, né? Onde o comprador vem comprar café no Brasil, ele resolve a vida dele no Cerrado Mineiro, porque a gente tem qualidade, consistência, escala, tecnologia, inovação, sustentabilidade, né? Então é uma história, 50 anos não é tanta coisa assim, né, Ricardo? Eu estou com 42 anos, então imaginar que essa região foi construída em 50 anos é um desenvolvimento exponencial. Então daqui a 100 anos, onde será que essa cafeicultura vai estar? E por isso toda essa preocupação, né, Juliano? Tá aí então, fica recomendada a leitura acompanhado de uma boa xícara de café para você degustar o café e o livro. Juliano, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Sucesso, êxito nessa campanha, conte conosco. Eu que agradeço, ficar sempre um prazer e que os consumidores possam cada vez mais provar o autêntico café da região do Cerrado Mineiro, porque a verdade é rastreável. Saúde! Juliano Tarabal, superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, conversando com a gente nesse Band Entrevista. A você de casa, o nosso muito obrigado. Nos encontramos no próximo programa. Até lá!